todos os queridos irmãos que estão conectados nesse momento com a Igreja Adventista Central de Blumenau para participar desse culto de oração, esse culto tão especial no qual temos a oportunidade de abrir o nosso coração, falar das coisas que Deus tem feito por nós e também de apresentarmos as nossas súplicas. E agora, neste momento, eu convido você a curvar a fronte para uma breve oração a Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque nos tens guardado, cuidado, protegido esse momento. E agora abençoe este culto, que seja realmente momentos inspiradores. É o que rogamos, agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu
fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Boa noite a todos. Antes da oração, desejo considerar algumas coisas que têm a ver com este momento todo especial nesta quarta-feira. Primeira consideração: a oração constitui o período mais solene e precioso na relação entre Deus e o homem, sua criatura à imagem e sua semelhança. Ficamos desnudos perante o Senhor, e Deus nos conhece. A segunda consideração é que a oração é o único meio eficiente escolhido por Deus para se comunicar de forma personalizada, como você e como eu fôssemos pessoas únicas e únicas pessoas. Terceira consideração: na oração pessoal, nós podemos e nós devemos abrir a Deus nossas intimidades, contar a Ele as nossas alegrias, as nossas frustrações e desejos. Você e eu podemos nos abrir perante Deus. Quarta consideração que gostaria de fazer: todos temos nossas carências, pontos fortes, pontos fracos. Temos as nossas vulnerabilidades. Deus deseja que seus filhos sejam equilibrados, tanto espiritualmente, moralmente, psicologicamente, financeiramente, saudáveis. Deus pode atender todas. A quinta consideração seriam algumas dicas. A nossa oração não precisa ser prolongada, longa, nem vãs repetições, deve ser perseverante. E a quinta dica, o conselho que vem diretamente da fonte, Tiago, no capítulo 5, verso 16, diz: orai uns pelos outros, com fé. E também em Mateus, no capítulo 6, verso 10, melhor dizendo, na oração do Senhor diz: faça-se a tua vontade, a vontade de Deus. Com isso em mente, neste momento, vamos orar ao Senhor, e você que está nos assistindo poderá também fazê-lo nesse momento todo especial. Vamos nos ajoelhar. Senhor Deus e nosso querido Pai, separamos este momento para lembrar do Senhor, para trazer as nossas súplicas, também os nossos agradecimentos. Queremos te agradecer por tudo que tens feito por nós até este momento, pelas dádivas, também pelos testes. Queremos lembrar das pessoas que estão enfermas, as suas moléstias possam ser curadas, transformados os corações, e que muito em breve todos possamos estar preparados para a volta do Senhor. Que a mensagem que em seguida haveremos de ouvir possa fortalecer a nossa fé na esperança da breve volta de nosso Deus. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e salva-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
vida se contigo não pudesse falar? Olhando as estrelas no céu, não consigo entender onde eu estaria, meu Deus, se não fosse você. Como seria difícil não confiar em ninguém, não poder contar os meus segredos, imaginando o que estaria dizendo pra mim. A quem iria pedir pra parar de chover quando precisasse sair? E numa sexta-feira agradecer vendo o sol se pôr ao anoitecer. Como seria, Senhor, se tua voz não pudesse ouvir? A quem eu iria pedir o caminho certo a seguir? Hoje bem sei que não posso viver sem o teu calor. Como um planeta eu giro em volta do meu Criador. Como seria difícil não confiar em ninguém, não poder contar os meus segredos, imaginando o que estaria dizendo pra mim. A quem iria pedir pra parar de chover quando precisasse sair? E numa sexta-feira agradecer vendo o sol se pôr ao anoitecer. Como seria difícil não confiar em ninguém, não poder contar os meus segredos, imaginando o que estaria dizendo pra mim. A quem iria pedir pra parar de chover quando precisasse sair? E numa sexta-feira agradecer vendo o sol se pôr ao anoitecer. Ao anoitecer. Olá, boa noite, meus irmãos. Que privilégio ter vocês aqui nessa última quarta-feira do mês de novembro. A nossa série O Chamado está chegando ao fim. Nós estudamos na primeira semana o chamado do profeta Jeremias, depois o chamado de Moisés. Semana passada, Pedro, discípulo de Jesus, o chamado de Pedro, né? Um pouco resumido, mas estudamos ali. E essa semana nós vamos estudar no dia de hoje, nessa noite, nós vamos estudar o chamado de Daniel. O chamado de Daniel. Ele foi um homem de Deus, todos sabem disso. Daniel foi um profeta que foi além do seu tempo, acima da média do seu tempo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 9. No capítulo 9. Ali vai falando sobre as 70 semanas. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você vai procurando ali o versículo bíblico, o capítulo bíblico, eu quero fazer a pergunta que eu faço toda semana. Como que você está, meu querido? Você tem passado bem nesses dias? Como que foi o seu dia hoje? Você está bem? De fato você está bem? Ou foi um pouco turbulenta a sua semana? Querido, Deus tem um plano na sua vida. Deus quer transformar as tristezas em alegria. Deus te ama, meu querido. Peça a Ele, peça ajuda a Ele. Peça ajuda a Ele, Ele é o seu amigo. Está aí, perto de você. Você é a coisa mais linda que Ele tem aqui nessa terra.
E eu aproveito para cumprimentar os nossos queridos convidados, alguém que nunca me ouviu falando, alguém que nem é adventista, quem sabe eu estou falando para alguma pessoa de outra religião, algum católico, algum evangélico. Seja bem-vindo, Deus te ama e nessa noite o Senhor tem uma mensagem especial para mim e para você. Com a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, no capítulo 9, eu convido a você a fechar seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos porque estamos chegando na última quarta-feira, Senhor, do mês de novembro. Estamos na reta final do ano. Na próxima semana já é dezembro, o último mês desse ano. Esse ano foi um ano muito turbulento para toda a humanidade. A gente viveu uma crise, ainda estamos vivendo. Eu te peço a Deus que essa crise passe e que nós possamos a cada dia ter esperança da tua volta. Sabemos que as coisas cada vez mais vai acontecer. Mais crises vão vir, guerras, fome, miséria, mas é importante a gente entender que junto contigo, apesar de tudo isso, nós sairemos vitoriosos. Dá a vitória a cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Faz o seu chamado a nós. Por favor, faça isso. Cumpra o seu chamado em nossa vida. Obrigado porque o Senhor deixou o livro de Daniel, o livro bíblico, para que a gente estude os caminhos que o Senhor direcionou a essas pessoas que venceram. Nós queremos vencer também. Por favor, reaviva a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, Daniel capítulo 9, no verso 21, diz assim, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, vejo rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, e ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aqui o anjo Gabriel, meu querido, na ocasião estava fazendo com que Daniel ele entendesse a visão das 70 semanas. E ali ele aparece a Daniel, Daniel ora pedindo essa instrução. Daniel era um homem de oração. A gente vê que ele foi um exilado na ocasião do exílio na Babilônia. Ele foi um dos exilados. Ele passou ali por grandes tribulações no reinado de alguns reis, mas se manteve fiel. Ele era fiel a todo custo, um homem de oração, um homem de Deus, alguém que buscava Deus acima de todas as coisas, independente das consequências. Ele deixava as consequências com Deus, fazia o que era certo, mas deixava as consequências com Deus. Ele tinha o chamado de Deus, ele era de fato um pastor, ele era de fato um cristão, ele era de fato alguém que amava a verdade bíblica, ele era alguém que amava de fato a mensagem de um Salvador que logo viria para salvá-lo. Querido irmão, Daniel é um exemplo para nós, a sua fidelidade é um exemplo, o seu chamado é um exemplo a nós. As mensagens aqui atravessam os séculos, chega até o dia de hoje, até essa quarta-feira, nos alertando para que nós nos voltemos à Bíblia, nos voltemos à oração, ao ministério da oração. Por que nós não temos poder como Daniel tinha? Por que nós não temos poder como Jesus tinha? Porque a gente não ora como eles oravam. Olha só que maravilhoso, enquanto ele se ajoelhou para orar, lá do céu o Senhor já tinha mandado ele vir aqui, o anjo vir à terra e responder às súplicas de Daniel. Isso nos mostra que antes que a palavra chegue à nossa boca, e Salmo 139 diz isso, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já o sabe. Ele já sabe as intenções do seu coração, e se for para o bem, Ele atende se você buscar de todo o seu coração, e buscar saber os propósitos de Deus para a sua vida, atender o chamado de Deus para a sua vida, Ele te atende, Ele vai estar contigo em todos os momentos. Daniel, de fato, viveu o chamado de Deus para a sua vida, o chamado de Deus para o seu tempo. Tantas profecias nós podemos desencadear aqui junto com Apocalipse,
E isso nos mostra a revelação de ambos. Por quê? Porque Daniel deixou ser usado por Deus. Deixou ser usado por Deus, e as suas profecias, elas marcam a história. Elas marcam a história da humanidade. Oração. Alguém que foi além da média. Alguém que foi acima da média. Alguém que buscou o Senhor sobre todas as coisas, independente das consequências. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar comigo? Será que Deus pode olhar para mim, para você e dizer: aquele é um jovem de oração, aquela é uma mulher de oração, aquele é um senhor de oração, aquela é uma senhora de oração? Será que nós temos a confiança que Daniel tinha? Será que nós, embora as consequências venham, será que nós mesmo assim confiamos em Deus? O chamado de Deus nem sempre é fácil. Não é fácil, nunca é fácil, na verdade, o chamado de Deus. Sempre quando Deus nos chama, a gente precisa deixar alguma coisa. A gente precisa deixar de lado algumas coisas da nossa vida. Nem sempre, nunca, o nosso chamado, o chamado que Deus faz a nós é tranquilo, mas eu tenho certeza que no final vale a pena. Sabe por quê? Porque o final é a coroa que nós vamos receber lá no céu. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. Nós estamos chegando ao fim de mais um ano. Nós estamos chegando ao fim de mais um mês. Mais uma pandemia que está quase chegando ao fim. Nós precisamos tomar uma posição em meio a tudo isso, em meio às crises. Nós precisamos entender que há um Deus que necessita que você se sinta chamado. E eu repito o que eu disse nos outros sermões de quarta-feira. Embora você esteja preparado, Ele vai voltar. Embora você não esteja preparado, Ele vai voltar. Embora você seja chamado, Ele vai voltar. Embora você se sinta que não é chamado, Ele vai voltar. O fato é que Ele vai voltar de qualquer jeito. Todo olho verá, Apocalipse 1:7. Todo olho verá. Eu quero contar uma pequena história que eu ouvi há algum tempo atrás para ilustrar o que eu estou querendo dizer a você. E ela começa assim: certa vez, um pai de família, ele tinha a profissão de pedreiro. E ele tinha mais ou menos 3 filhos ali. E o salário dele não era tão bom. E ele saía todos os dias pela manhã para trabalhar e voltava à tarde da noite. Todos os dias ali, cansado, seu corpo físico já estava assim, desgastado. Chegava em casa, não dava atenção para a família, ia direto para a cama descansar. Uma certa manhã, ele ganhava a passagem do ônibus, e uma certa manhã ali ele estava indo pegar o seu ônibus na madrugada, e ele viu que bem naquele horário estava abrindo uma lotérica próximo da sua casa, próximo ali do ponto de ônibus. E ele decidiu, ele olhou ali em direção à lotérica, e ele viu que tinha um pôster. Tinha algo pendurado ali, dizia: jogue na Mega Sena. E ele pensou: jogue na Mega Sena? Olha só, fazer o que? Eu vou jogar. E ele tinha ali o seu único dinheirinho no seu bolso, que era para pagar a passagem do ônibus. Então eu vou lá rapidão, entrou dentro da lotérica, pediu o bilhetinho, preencheu, e a moça disse: olha, agora você tem que pagar e o valor é esse. E era justamente o valor da passagem do ônibus. Ele disse: tá, daqui. Foi lá, entregou o dinheiro, entregou o papelzinho. Quando ele estava saindo da porta, ele olhou que o ônibus passou, e ele colocou as mãos na cabeça e disse: o que aconteceu? O que eu fiz? Eu perdi o ônibus, eu gastei o valor do ônibus, agora eu vou chegar atrasado, meu patrão vai brigar comigo, eu posso até perder o emprego. E naquele dia ele foi para o trabalho. O patrão, de fato, chamou a atenção dele, e já havia passado algumas semanas ali dessa situação, e ele tinha contado para a sua esposa que o dia não tinha sido muito bom naquela ocasião. E se passaram alguns dias, ele estava em casa num domingo, assistindo televisão, e passou o comercial na TV. O resultado da Mega Sena é hoje. É hoje. Só que havia um detalhe: quando ele saiu ali, ele ficou tão nervoso quando ele saiu da lotérica, que ele viu o ônibus passar, e ele brigou consigo mesmo, que ele pegou o bilhetinho da Mega Sena e jogou fora.
Ele jogou o bilhete. Se passaram 15 dias, era o dia do resultado da Mega Sena. E ele nem lembrava mais disso, dessa ocasião, não estava nem ligando que ele tinha jogado na Mega Sena, tinha passado alguns dias já mesmo. E ele ali assistindo a programação, e no meio do comercial veio ali o resultado, começou a dar o resultado, as meninas começaram a girar a roleta, creio que vocês já devem ter visto, e foram girando, e saiu o número 3, e foi, a outra menina girou, 2, e assim por diante, 9, 4, 7, 8, 0, e foi saindo os números assim, e ele, peraí, eu joguei na Mega Sena algum tempo atrás, e justamente os números que eu joguei estão caindo, porque é o número do aniversário da minha tia, dos meus filhos, da minha esposa, e tá saindo os números, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou falar para minha esposa, amor, lembra que as 2 semanas atrás eu cheguei atrasado no trabalho e tal, o patrão brigou comigo? Sim, lembro. Então, amor, eu não contei a história certa para você, mas eu tinha jogado na Mega Sena e justamente os números que eu coloquei ali estão caindo, nós vamos ganhar na Mega Sena. Falta um número. Se caiu o número 0, eu vou ganhar. Nós vamos ganhar. E aí a mulher, assim, não entendendo, começaram a fazer planos. Nossa, nós vamos ganhar na Mega Sena. E começaram a se abraçar, os filhos não entendendo ali. E a menina gira a roleta e sai o número 0. 50 milhões de reais ele havia ganhado. 50 milhões e saiu o nome dele ali e tal. E ele ficou assim, mas como? Eu ganhei na Mega Sena. Começou a fazer planos, eu vou ajudar a família, eu vou viajar, meus filhos vão estudar num colégio bom, não precisa mais eu trabalhar, sofrido como eu trabalho. E ele feliz com tudo aquilo. Quando a esposa pergunta para ele, amor, o bilhetinho, tem que ter um bilhetinho para comprovar que você de fato é a pessoa que você jogou e tal, porque às vezes pode ser fake. E ali ele coloca a mão no bolso, vai correndo na sua carteira e ele lembra que ele tinha jogado fora o bilhetinho. Aquele homem desesperado, ele sai correndo para fora da sua casa, vai até o ponto de ônibus, vai até a frente da lotérica e começa a procurar que nem um doido. Ele espera o caminhão do lixo vir e ele vai até o lixão junto com o caminhão, ele fica ali doido, ele, cadê o bilhetinho, doido? Porque ele era rico, ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas ele havia perdido o bilhetinho. Ele não poderia retirar mais, porque ele jogou o bilhetinho fora. Por que eu contei essa história para você? Porque eu quero que você aumente pelo menos 10 vezes mais o desespero de alguém que na ocasião da volta de Jesus vai se perder. Alguém que teve toda a chance do mundo, teve mais do que uma Mega Sena nas suas mãos, porque a Bíblia diz que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que vivem conforme os seus mandamentos. Não perca o seu bilhetinho. Não perca. Hoje é o dia da salvação. Muitos, na ocasião da volta de Jesus, vão ter uma visão na sua mente. Vai passar cenas que eles desperdiçaram o bilhetinho da salvação. Eles olharam ali para a lição, para a Bíblia, para os cultos e viam assim, não, peraí, outro dia eu tomo minha decisão, e não tomavam, passava um dia, passava o outro, nunca tomaram. E aí quando eles veem Jesus voltando, eles se tomam de desespero, pedem para que os montes caiam por cima deles. Na ocasião da volta de Jesus, infelizmente, nós veremos essa cena, que nós possamos fazer parte da cena dos salvos, daqueles que vão erguer as mãos para o céu e agradecer porque passaram por tribulações, passaram por um chamado que foi um pouco difícil, mas graças ao Senhor que ajudou eles, eles estão ali. Que eu e você possamos fazer parte. Querido, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você dizer, eu aceito. Hoje é o dia de você erguer as mãos para o céu e dizer, Senhor, aqui está o meu bilhetinho da salvação. Eu aceito. Eu aceito. Se você, assim como eu, aceita ser liberto por Cristo, aceita ser salvo por Cristo, aceita o chamado de Cristo,
entendendo que você deve ser alguém especial como Moisés foi, como Jeremias foi, como Pedro foi, como Daniel foi, ser fiel como Daniel. Esse é o chamado de Deus. Deus quer homens e mulheres que não temam em chamar o pecado pelo nome. Fique em pé, venha até a frente aqui e feche os seus olhos, aceite o chamado de Deus. Deus tem um plano para você. Ainda nessa semana você vai receber muitas bênçãos no seu dia. Vamos orar? Bom Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nessa última quarta-feira desse mês. Te agradecemos por todas as bênçãos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque embora as crises tenham vindo, o Senhor tem nos ajudado a passar por elas. Senhor, cumpra o seu chamado em nossa vida, cumpra os seus propósitos. Queremos ser fiel como Daniel foi, queremos ser fiel como Moisés foi, como Jeremias foi, como Pedro foi. Cumpra o seu chamado em nós. Perdoa os nossos pecados, nos dá uma feliz semana em Tua presença e que, embora as consequências venham, como aconteceu com Daniel, muitas coisas aconteceram com ele, mas mesmo assim ele se permaneceu fiel e prosperou. Obrigado pela história dele, queremos ter uma história semelhante, queremos estar contigo, junto na Canaã celestial. Nos prepara para morar contigo. Nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meu querido, muito obrigado, que Deus abençoe você. Até a próxima. Forte abraço.